5:11. O texto fala sobre perseguição, né? Que Jesus estava ensinando os discípulos no monte. Aliás, foi um dos primeiros ensinamentos dos discípulos. Quando Jesus encontra os discípulos, que reúne os discípulos, foi um dos primeiros ensinamentos deles, né? Falando sobre perseguição. Perseguição não é o problema. O sofrimento não é o problema. O maior problema é como a gente se comporta dentro da perseguição. Daí vai sair a nossa vitória. Aí a promessa de Deus vai se cumprir. Então perseguição não é o maior problema do cristão. Nós vamos ser perseguidos. Perseguição significa intolerância, né? Então, nós vamos ser perseguidos. Até aí tudo bem. Agora, a maneira como você se comporta no meio da perseguição é que vai determinar a bênção no presente e a bênção no futuro. Então ele fala aqui, ó, o 11. Bem-aventurado, feliz sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Regozijai-vos. Regozijar, obrigado, é uma alegria do Espírito. Tem alegria humana, alegria da carne, mas o regozijo é uma alegria do Espírito Santo, é uma alegria espiritual. Então ele fala que quando você estiver sendo injuriado, estão falando de você mais do que você fez. É injúria. Você fez assim, estão falando assim, estão te injuriando. Então quando você for injuriado, você deve se regozijar. Agora, para isso, é preciso buscar isso no Espírito Santo. Orar e pedir para Deus para a gente ter alegria no meio da perseguição. Porque se murmurar, a murmuração atrai a morte, atrai derrota. Então nós temos que, no meio da perseguição, se alegrar. Por isso que a vida do cristão é diferente, o ensino do cristão é diferente. A gente não reage, não fica reagindo. A gente se alegra no meio da perseguição. Ele fala, o 11. Bem-aventurados sois quando vos, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozija e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então o que a perseguição vai trazer para você? Galardão nos céus. O final da tua perseguição, ela vai trazer galardão nos céus. E eu estou falando aqui não daquela perseguição fraquinha. Tem uma que é bem fraquinha. Ela vem, né, dá um toquinho na gente e logo vai embora. Mas tem uma que é pesada. Tem uma que a gente não sabe se vai escapar dela. Tem uma que a gente perde o chão. Tem uma que a gente perde o norte da vida. Eu estou falando dessa, perigosa, essa perseguição. Então, nessa nós temos que se alegrar. Mas como é que nós vamos se alegrar na perseguição sofrendo? Só clamando o Espírito Santo. A nossa atitude vai determinar o nosso presente e o nosso futuro após a perseguição. Então, como foi falado aqui, o rei Ezequias sofreu uma enfermidade de morte. O que ele fez? Virou para a parede e foi orar. A Bruna estava na aflição no serviço. O que ela fez? Foi lá no banheiro e foi orar. Então a fuga, no meio da perseguição, o lado que você corre que vai determinar se você vai ser abençoado ou não. É para o lado que nós corremos, é no meio da pressão. O que nós fazemos no meio da pressão que vai determinar se vou ser abençoado no presente, no futuro, ou se eu vou perder minha bênção. Então nós precisamos pedir isso para Jesus, para a gente saber como lidar com a perseguição. Ele nos dá sabedoria, inteligência, para a gente se alegrar quando as coisas estão dando errado. Para nós, nosso olhar, nosso ponto de vista. Os judeus não. Então nós precisamos, né, se alegrar. Marcos 10, 29 e 30. Marcos 10, 29 e 30. Ele diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, isso ele está falando, não é para você deixar, abandonar, mas ele está falando que na hora de fazer a obra de Deus, tem que fazer a obra de Deus, tem que deixar a casa, tem que deixar o irmão, as irmãs. Então na hora de servir
a Cristo, não tem casa, não tem irmãos, não tem irmã, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem campo, por amor de mim e por amor do Evangelho. Então, a hora de fazer a obra de Deus, é hora de fazer a obra de Deus. Não tem pai, nem filho, nem campo, não tem nada que possa substituir o nosso compromisso com Cristo na hora de fazer a obra. Não é que você vai abandonar seu irmão, sua irmã, sua casa, mas a hora de obra tem que fazer obra, nós temos que aprender a honrar Cristo. A hora da obra é a hora da obra, né? Depois a gente faz outras coisas, ou antes, né? Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos ou irmãs, filhos e campos com perseguições. Então, mesmo fazendo a obra, nós vamos ter perseguição. Quando ela é fraquinha, como eu estou falando para você, é fácil. Ela vem e vai embora, mas tem umas que ela deixa a gente duvidoso, deixa a gente incrédulo. Você perde a certeza do amanhã. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Você perde a certeza do futuro. Você fica com medo do futuro, fica com medo do presente, fica com medo do passado. Então existe a perseguição de pessoas, que elas te perseguem, e existe a perseguição espiritual, que é dentro do seu espírito, lá no seu interior, né? Uma perseguição, e tem a perseguição que é do exterior, que é de pessoas, situações. Mas ele fala aqui, mas junto com filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Junto com a perseguição tem a promessa. Então, junto com a nossa perseguição tem a promessa. O grande segredo não é perseguição, o grande segredo é como nós se comportamos no meio da perseguição, é que vai determinar o nosso futuro, né? A vida eterna, como nós se posicionamos dentro da perseguição. E tem hora que nós precisamos se posicionar. Josué 24, ele fala assim, ó: agora, pois, temei ao Senhor. Ele está com o povo, esse povo já saiu do Egito, mas ainda está muito influenciada a mente. A mente está infeccionada por deuses. Então ele está no meio de um povo que saiu do Egito, está lá na Terra Prometida. Uma hora o povo serve Baal, uma hora serve Deus. Uma hora serve Deus estranho, e uma hora serve o Deus vivo. E o Deus de Israel era o Deus daquela geração, e o Deus de Israel é o Deus da nossa geração de hoje. Aí Josué chama o povo, ele vê aquela situação, uma hora está com Baal, uma hora está com Deus. Uma hora é, outra hora não é. De manhã até meio-dia é, de meio-dia para tarde já não é mais. Então ele chama aquele povo, ele chama para trazer responsabilidade em relação às coisas de Deus para o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, serviu ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Nós temos que fazer a escolha, se nós vamos escolher Deus ou o diabo, se nós vamos escolher a luz ou as trevas, se nós vamos escolher o bem ou o mal. Então ele manda o povo escolher, chegou a hora de escolher. Nós precisamos escolher, fazer a escolha. Escolhei hoje a quem se vais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele se posicionou diante do povo e levou o povo a se posicionar. Você tem que encontrar gente, você tem que falar isso para elas. Você está nessa situação aí, você não sai disso, você vai servir a luz ou as trevas? Você vai servir Deus ou o diabo? Você vai servir... Então nós precisamos decisão, nós precisamos de se posicionar, né? De que lado nós vamos ficar, da luz, das trevas, da vida, da morte, Deus ou o diabo. É o que Jesus vai falar para o povo. Tem que escolher um caminho. Você tem que optar por um caminho. Quem que você vai escolher? É livre-arbítrio. Escolhe quem você quiser. Mas é melhor você escolher o Deus da sua geração. Então tem momento que a gente tem que se posicionar o que nós vamos escolher. Tem momento que nós temos que falar para as pessoas: o que você quer escolher? Quer ficar na luz, nas trevas, Deus, diabo? Você está querendo o quê? E é livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Por isso que ele chama o povo e manda o povo escolher. Faz uma escolha, faz uma opção. Né? O que vocês querem? Só não dá para ficar em cima do muro. Lá e cá não dá. Porque aí você perde a salvação, né?
Então precisamos tomar uma decisão, precisamos servir o Deus da graça, né? E precisamos optar que caminho nós vamos decidir. Só não pode ser indeciso com Deus, não pode ficar no meio do caminho, nós temos que ser decidido. Eu vou servir a luz, então vou ficar na luz, vou servir a Deus. Vamos deixar o diabo para lá. Então precisamos de uma decisão. Josué chama o povo para uma decisão, para um conserto. Né? Joga esses deuses fora e vamos servir ao Senhor. Vamos fazer uma aliança com Deus, vamos optar para servir o Senhor. Êxodo 1, versículo 11 e 12. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó e a cidade de celeiros, Pitom e Ramassés. Então, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. Essa marca de Deus está sobre a nossa vida. Amém. Agora, o importante é a gente se localizar, o que a gente faz no meio da opressão. Qual é a nossa fuga no meio da pressão? Está uma pressão violenta, puxa, eu estou numa pressão. Mas qual é a nossa fuga? Uma das coisas que você pode fazer é conversar. Eu estou numa fuga, estou numa pressão muito grande, estou precisando de ajuda. Ajuda. Conversa ajuda. Mas como chama o irmão de Arão? O Arão, o irmão de Moisés, numa pressão, ele faz um bezerro de ouro. Ele chama o povo, já estava uma pressão grande porque Moisés subiu ao monte, demorou lá para descer, eles ficaram sem líder, aí chamaram o Arão, que era o segundo líder, e fizeram um bezerro de ouro. Na fuga, o Arão ouviu o povo e fez um bezerro de ouro. Na pressão, a fuga dele foi fazer um bezerro de ouro. Então, a nossa fuga dentro da pressão é que vai definir. Eu vou ficar firme aqui, eu vou ficar fiel com Deus no meio dessa pressão. O presente vai ser abençoado, o futuro vai ser abençoado. Porque tem galardão para quem suporta a pressão. Tem galardão para quem toma a atitude certa no dia da pressão. No dia que o negócio está difícil, né? Mas você toma a atitude certa, então tem um galardão. Mas quanto mais afligiam, mais se multiplicavam. Então eles tinham lá a bênção da fertilidade. A bênção da fertilidade está na nossa vida. A bênção da fertilidade extraordinária está sobre a nossa vida. Sinal de bênção e do favor de Deus está sobre a nossa vida. Quanto mais oprimir Israel, mais Israel crescia. Quanto mais se levantarem contra você, mais você vai crescer. Agora, se posicionar no meio da pressão, vou continuar com Deus. Uns arrumam a fuga na droga, mas eu vou continuar com Deus. Vou continuar aqui servindo ao Senhor, né? O que o rei Ezequias fez no meio da pressão? Você vai morrer. Ele foi orar. Continuou com o Senhor, né? E os dias dele foram acrescentados. Então, quanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então eles estavam inquietos porque Israel crescia muito. Quanto mais eles apertavam, eles cresciam. Ao invés de buscar o mesmo Deus para crescer também, começaram a colocar dificuldade, começaram a colocar problema. Vão dar mais serviço, eles vão cansar, depois não conseguem vir adorar a Deus, né? Vão dar bastante trabalho, eles não conseguem adorar a Deus. É o que fazia com o povo. Eles pegavam palha aqui e faziam aqui. Para cansar, mandaram buscar lá do outro lado do rio, vai buscar lá, traz para cá, depois faz o serviço. Para que de noite eles não tivessem força para adorar a Deus. Eles abandonassem a Deus através do cansaço do trabalho. Então, precisamos vigiar. Precisamos escolher Deus. Deus não abençoa ninguém em cima do muro. Ninguém indeciso. Precisamos decidir. Por isso que Josué chama o povo e fala, vem cá, vamos decidir hoje. Escolhe. Vocês querem servir o Deus de vocês? Querem servir o Deus da nossa geração, Deus vivo? Então era preciso tomar uma posição. Mateus 4, ele fala assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Está escrito, jejum e deserto. Deserto, jejum, está escrito. Essas coisas acompanham a vida da gente. A Bíblia tem que acompanhar a nossa vida, está escrito, né? E aí nós vamos ter condições de resistir o diabo. Só vamos resistir o diabo no espírito. Na carne ninguém consegue. Na carne a gente apanha do diabo. No espírito a gente resiste ao diabo. Então, Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. E eles te sustentaram nas suas mãos para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. O 11. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O que vai acontecer no seu deserto? Os anjos vão te servir no deserto. Vai ter festa no deserto. A vitória é sua. Tem deserto, tem perseguição, tem lutas, mas tem promessa. E a promessa vai se cumprir de acordo com aquilo que nós se posicionamos no meio do deserto. Pela nossa opção, que a promessa vai se cumprir. Então é importante a gente orar e pedir para Deus nos dar graça para passar no meio do deserto, das lutas. É muito importante isso. Porque na hora da luta pesada a gente está lá. Não vou desistir não, vou louvar a Deus. Vou glorificar a Deus. Porque depois da perseguição tem uma grande promessa para nós. Em nome de Jesus. Amém?